Praça da Sé não se fala em outra coisa. Quando é que a Selic vai cair? É isso, né? Mas o Pedro Mota fez uma colocação que é verdade, que a renda fixa é a queridinha atualmente, com Selic em 15%, só que isso não é um privilégio do Brasil. Tem um dado da BlackRock que mostra que hoje cerca de 80% dos instrumentos de renda fixa no mundo pagam pelo menos 4% ao ano em dólar. Quer dizer, está muito atrativo, é um excelente momento, e não à toa, essa semana a gente viu uma forte demanda aí por bonds, a gente viu, não sei se é exatamente uma reabertura ou um aquecimento aí da janela de emissões. A gente teve a emissão soberana do Brasil, Suzano, Petrobras, outros países, outras empresas latino-americanas também estão emitindo, se preparando para emitir. Então, realmente, o momento ainda é da renda fixa. Porém, como já foi colocado aqui pelo Roberto Campos, a gente começa a ver algum sinal de uma mudança. Então, a gente está aí se preparando para um corte de juros pelo FED, que pode puxar uma fila de alívio monetário. Então, Natan, o que eu quero saber é, você acha que a gente pode já começar a considerar um movimento coordenado de corte de juros no mundo, ou é cedo para pensar em algo nesse sentido? Olha, eu acredito que sim, ainda que o timing possa diferenciar de país para país, eu acredito que a direção da viagem é para que a gente tenha aí no último trimestre desse ano, primeiro trimestre do ano que vem, bancos centrais cortando taxas ao redor do mundo, né? Acho que a novidade agora, bom, nós estávamos vindo desse movimento, né? A novidade agora é o FED, obviamente, se juntando a esses bancos centrais. Por lá, o macro parece caminhar para o FED poder entregar um corte de juros em setembro, né, de 25 bips, mais um de 25 bips lá em dezembro, pelo menos na nossa opinião. A inflação continua um pouquinho elevada por lá, né, teve um repique da inflação de consumo, da inflação de bens, que ofuscetou um pouquinho a desaceleração da inflação de serviços que a gente estava vendo por lá, mas ainda assim a expectativa de inflação continua bastante ancorada ali no longo prazo, próximo aos 2%, que é o target do FED, né? Eu acho que isso é um pouquinho mais... acho que o que nós vamos começar a ver agora é o FED fazendo um comentário um pouquinho mais de downside risks no mercado de trabalho, principalmente depois da revisão de payrolls que a gente teve do último dado, né? É uma mensagem consistente com o que o Powell deixou no Jackson Hole. Obviamente, não cravou um corte ali em setembro, mas também não fechou a porta, né? E o próprio tema do Congresso esse ano, que foi o mercado de trabalho, permitiu ele dizer algumas coisas ao redor desse tema do balanço de mercado de trabalho por lá. Então, acho que daqui para o final do ano eles conseguem entregar 50 bips, né? Na Europa, a situação é um pouquinho mais estável, um pouco mais confortável. O ECB conseguiu trazer as taxas de 4% para 2%. Né? A atividade por lá tem vindo um pouquinho acima das expectativas, né? Mas ainda assim abaixo da tendência histórica, se você puxar para os últimos anos, né? Deve continuar uma atividade sustentada um pouquinho mais, né? Por causa dos gastos de defesa que nós estamos tendo por lá, mas ainda assim também inflação corrente, expectativa de inflação muito ancorada ali nos 2%, que é aquele panorama que o ECB colocou na reunião de julho, dizendo que a inflação ia sedimentar em 2% no médio prazo, e isso daria um certo conforto para a política monetária do ECB. A gente ainda acha que tem mais 25 bips de corte para vir do ECB daqui até o final do ano, pode ser junto com o FED na de setembro, junto com o FED na reunião de dezembro, mas acho que é uma conjectura que deixa os outros bancos centrais ao redor do mundo né, livres para continuar cortando taxa de juros ou para retomar o corte de juros, né? Então, a gente fala de lugares como o México, Colômbia, deve ter um chorinho para vir também no Chile, Polônia, Hungria, República Tcheca, alguns lugares em emerging markets na Ásia, né, que tem uma inflação bem soft, como Indonésia, Índia, Filipinas, até na Tailândia, que a taxa já está muito baixa, nós podemos ter ainda um pouco mais de corte de juros, que eu acho que vai ser uma boa sincronia para o Bacen, né? Estamos vendo já a atividade doméstica dando sinais iniciais de arrefecimento, o impulso fiscal deve ficar negativo pela maioria
do segundo semestre desse ano, apesar de já empinar no comecinho do ano que vem, mas a expectativa de inflação de curto prazo baixando, né? Quer você olhe pelo Focus, quer você olhe pelas implícitas, o real já tendo esse impacto nas expectativas, o real mais apreciado tendo um impacto nas expectativas de inflação. Então, o Fed dando 50 bips daqui até o final do ano, eu acredito que o risco agora para o Bacen é começar a fazer as coisas antes do que esperado, né? Se havia um consenso de que o Bacen faria o primeiro corte de juros ali na reunião de janeiro, eu já acho que já poderia começar de uma forma mais gradual já na reunião de dezembro. Então, acho que sim, ainda que não seja assim um movimento coordenado, no sentido que eles estão coordenando as diferentes métricas de inflação e timing nos países, nos próximos 2 trimestres, eu acho que é para corte de juros. E, Marta, você que, obviamente, já acompanha aí muito pela FIT a situação das empresas emissoras, esse alívio que a gente está vendo, essa perspectiva de alívio monetário, isso vai dar realmente um fôlego para as companhias ou a gente ainda pode ver turbulência pela frente? Porque eu imagino, ainda mais falando de Brasil, ainda que a gente inicie esse ciclo de alívio monetário, eu acho que a taxa continua alta em 2 dígitos aí por muito tempo. Que cenário você está enxergando para as empresas? Do ponto de vista das empresas que a gente avalia, a gente entende que o maior vilão ainda é juros, tá? Ainda que a gente não pode dizer que esse é o único problema que elas estão enfrentando, guerra tarifária, expectativa de menor crescimento da economia mundial e até, a gente pode dizer, um ciclo eleitoral próximo, né? Então, acho que tudo isso, na cabeça, né, de quem está gestionando esses negócios, pode ser uma turbulência. Mas as empresas que a gente avalia na FIT, são mais ou menos 240 empresas que têm ratings usando metodologia corporativa, elas estão bem preparadas. E aí, para ter um pouco de ideia por que a gente pensa isso, né? A expectativa da FIT, a gente também tem um grupo de economistas interno, é que os juros comecem a cair no Brasil no ano que vem. Então, vou focar aqui Brasil, o Natan falou bastante aí dos Estados Unidos. Isso chegando o que a gente está utilizando no nosso modelo de projeção chegando a uma Selic de 12% no final de 2026. Então, usando essas expectativas de queda de juros altos, mas caindo, a mediana da dívida líquida EBITDA dessas empresas é de 2,5 ao final de 2025 e a cobertura de juros de 2,7 vezes. Então, assim, são indicadores, eu diria que bastante gerenciáveis do ponto de vista de crédito, satisfatórios. Então, nesse cenário, as empresas elas vão manter suas qualidades de crédito, né? A gente não vê assim um perigo, porque elas também estão se prepararam, eu diria, bem para isso. Cortaram investimentos, diminuíram a distribuição de dividendos um pouco para manter a liquidez e, eu diria que controlar o nível de alavancagem. A outra coisa também que mostra um pouco dessa preparação é que, no ano passado, a gente teve um recorde de emissões, né, no mercado local. Então, teve muita gente já antecipando as necessidades de financiamento ou refinanciamento. Então, da dívida em moeda local que essas empresas têm que refinanciar em 25 e 26, é só 25%. Então, não é tão grande assim. Isso dá uns 300 bilhões de reais na nossa conta. E moeda internacional, dessas empresas também que têm rate pela FIT, são 3 bilhões de dólares de vencimento, que é muito pouco. Você falou dessa janela de abertura que teve o mercado, foi 43 bilhões de dólares, só agora, na terça-feira, depois do Labor Day. Então, assim, tem liquidez no mercado, a lição, mais ou menos, de casa está sendo feita, a gente entende que essas empresas vão se refinanciar antes das eleições, porque também, geralmente, é um momento de mais volatilidade, diferença de apetite, né, do investidor. Então, assim, dentro desse cenário, o mais desafiador continua sendo os juros. Pensando do lado do investidor, que riscos e que oportunidades esse cenário traz? Porque como a Marta disse, você tem empresas high grade que estão muito bem posicionadas, mas a gente sabe que você tem um universo importante aí de empresas que vão ainda sofrer bastante, ao mesmo tempo em que você, enfim, você tem outros instrumentos para além do crédito privado que vão começar a mudar, serão reprecificados a partir desses cortes de juros. O que você está enxergando nesse cenário?
Olha, eu acho que de curto prazo, com certeza, o principal risco ainda é a questão tarifária, né? Quer seja pelos impactos macroeconômicos ou setoriais, né? Que a Marta estava comentando. Por teoria econômica, se espera que seja um impacto temporário, né? Mas tem um risco de que isso possa permanecer na inflação americana durante mais alguns meses, quer seja pela realocação dos custos de realocação da cadeia de suprimento, ou até pela recomposição de margem, né? O importador e o retailer acabam deixando ali, passando o custo de do maior preço dos produtos para os consumidores, em algumas parcelas, né? É um risco que precisa ser monitorado. Eu acho que um risco de longo prazo um pouco mais importante ainda é a questão dos déficits persistentes que nós estamos tendo lá nos Estados Unidos, expectativa de um endividamento muito forte, né? E durante muito tempo da economia americana. Se você pegar os Estados Unidos hoje, dentro dos países do G7, é o país com a maior necessidade de financiamento em relação ao PIB e a dívida mais curta entre eles. Então, isso gera uma pressão na oferta de títulos públicos pelo Tesouro Americano, que impacta muito a taxa de juros, principalmente de longo prazo, né? Então, isso é um risco, assim, digamos, 2 riscos de taxas para cima, digamos. Claro que tem o risco simétrico também de uma recessão nos Estados Unidos um pouco mais forte, um pouco mais rápida. Embora, na nossa visão, seja um risco de cauda de menor probabilidade, devido ao valuation que você tem hoje nos spreads e nos múltiplos das ações, seria um risco de um pouco maior de impacto. Agora, você me pergunta também das oportunidades, né? E eu acho que é onde nós estamos um pouco mais otimistas. Hoje você tem na renda fixa os yields te pagando muito próximo do topo que nós vimos em muitos anos para trás, né? Então, a gente acha que é uma oportunidade geracional, em termos de oportunidade e valuation, para você estar em renda fixa. Nós não vimos esse tipo de rendimento em muitos anos atrás, muito provavelmente não vamos ver daqui para frente. Então, você saber que parte do seu portfólio de renda fixa vai te gerar 5%, 5,5%, 6% ao ano em dólar, né? Você tem esses níveis no S High Grade, te paga 5%, e S High Yield hoje te paga 6%. O EMB das empresas de Emerging Markets te paga próximo de 6% hoje, né? O EMB dos Sovereigns, você mesmo tirando o Triple C, te paga mais de 6%. Então, você saber que você tem esse tipo de retorno ao longo prazo no portfólio, sem precisar estender muito o duration da carteira, é uma oportunidade que a gente olha e fala, olha, isso aqui não vai acontecer em muitos anos daqui para frente, né? E não só para o investidor dedicado à renda fixa, mas para aquele investidor que tem renda fixa numa composição de carteira. Você ter 30%, 40%, 50% da renda fixa alocado em renda fixa e ela está te pagando 5%, 5,5%, 6% em dólar ao ano, isso te dá um colchão contra esses riscos que nós estávamos falando aqui, mas também te dá a oportunidade de ser um pouco mais arrojado em outros assets, né? Você pode ser mais arrojado no equity, você pode ser um pouco mais arrojado no setor de tecnologia que cresce muito, no private credit, no private equity, na questão da infraestrutura, né? Então, nós vemos tanto para os investidores dedicados à renda fixa, quanto para os investidores que compõem renda fixa no seu portfólio, uma oportunidade realmente única hoje com os yields onde eles estão. Isso vale para a renda fixa global quanto para a local também? Sim, acredito que sim. Agora, ainda com você, Natan, como é que o investidor estrangeiro, como o internacional, está vendo o risco de países emergentes? E será que esse momento tão favorável, de tanto apetite, pode acabar levando esses investidores a relativizar os nossos riscos? Como é que você... E, eventualmente, assumir um risco um pouco mal calculado, digamos assim? Uhum. Olha, lá na mesa a gente gosta de ver o asset class de emerging markets num tripé de fundamentos, técnicos e valuations, né? Então, da parte de fundamentos, os emerging markets vem crescendo, né? Melhor crescer do que não crescer, obviamente. Vai crescer próximo do potencial agora em 2025, mesmo com o impacto das tarifas. As contas externas, em média, em emerging markets têm melhorado, né? Os bancos centrais estão sendo capazes de acumular assets, os índices de liquidez externa dos países em emerging markets estão melhorando.
A questão fiscal, comparando com a expansão que foi necessária fazer durante o tempo da pandemia, tem melhorado também na questão do primário, ou seja, estamos fazendo uma cura daquela expansão que tivemos que fazer lá na pandemia. Então, os fundamentos têm melhorado, e isso já está se traduzindo em ações de ratings muito mais para upgrades do que para downgrades, né? Então, isso foi uma realidade, principalmente do lado do sovereign, estou falando aqui agora, tá? Então, isso foi uma realidade que aconteceu em 2024, muito provavelmente vai acontecer em 2025 também. Algumas histórias que nós tivemos de distressed e stressed credits também se resolveram para o lado positivo, né? Para citar aqui de cabeça, Argentina, Equador, mais recentemente a Bolívia, né? Temos histórias também em emerging markets de países que estão ali no high yield, fazendo a transição para high grade, né? Algumas histórias que isso pode acontecer, caso de Paraguai, de Marrocos, de Sérvia, talvez um pouco mais de tempo no caso de Guatemala. Então, assim, os fundamentos melhoraram. A parte técnica também é positiva. A gente acha que o emerging markets é uma asset class subalocada. Nós tivemos um estudo em 2023 que tentou estimar qual seria a alocação ótima de um portfólio global para emerging markets, né, olhando o retorno e volatilidade passada para uma janela de tempo bem grande. E nós chegamos a 12%. Né? E quando nós fazemos pesquisa com os nossos clientes, isso fica em torno, para saber a alocação que eles estão tendo e com alguns parceiros, isso tem ficado em torno de 5%, 6%. Né, metade do que a gente imagina que seria o ideal. Então, isso também é um fator técnico positivo. E, obviamente, que depois ali do Liberation Day, teve uma tendência de dólar enfraquecido e do investidor global rotacionando geograficamente mesmo o portfólio. Estava todo mundo muito pesado em US Assets, né, e acabou beneficiando os emerging markets também. Nesse ano, nós vamos acabar, muito provavelmente, com inflows no asset class, coisas que nós não víamos em 2022, 2023, 2024. Então, os técnicos também estão positivos. Na questão do valuation, nós discutimos aqui a questão dos yields, que estão, né, muito atrativos. Então, isso também vale para o emerging markets, vale para o SEMBRE, vale para o EMB. Só recentemente, muito taticamente, que nós, lá no book de Sovereign, trouxemos a posição um pouquinho mais defensiva por causa da questão dos spreads. Os spreads, olhando hoje, estão nas mínimas de muitos anos para trás, né? Então, até que alguns desses riscos em termos de tarifa, crescimento americano, possam ter um pouquinho mais de clareza, a gente preferiu trazer o book um pouco mais defensivo, sem ficar short, mas ainda guardando um pouco de risco para alocar mais à frente. E especificamente o Brasil, como é que está essa posição? Olha, eu estava usando vários termos em inglês aqui, né? Vou usar um em português agora. O Brasil está na meiuca, né? Está bem ali na meiuca. Então, assim, a boa notícia é que nós não perdemos uma oportunidade desse maior apetite a risco para emerging markets, né? Então, dessa vez, realmente, tivemos inflows, a taxa real próxima de 10%, isso trouxe bastante inflow para a curva local, né? Para o título público local, fez o real sair de 5,60 para 5,40, né? Então, assim, nós aproveitamos essa onda. Agora, se você me pergunta se isso se nós podemos relativizar as nossas fragilidades por causa disso, eu respondo que não. Nós temos um desafio fiscal muito grande e muito urgente, na minha opinião. E eu acho que, na cabeça do investidor estrangeiro, é até mais uma questão da sustentabilidade da dívida do Brasil ao longo tempo do que o próprio fiscal em si. O fiscal, nosso número fiscal em si não é ruim, é 0,5% do PIB do primário, né? Então, se você olhar isso, na Colômbia, 0,3% de déficit, no Chile é -1%, na África do Sul é -1%, na Índia é -1,5%, né? Mas são países que estão vindo de um nível de endividamento e de uma aceleração do endividamento muito menor que a gente, né? E de alguns países que crescem mais que a gente, né? No caso da Índia. Com um agravante, na minha opinião, do fiscal que nós estamos fazendo em questão do primário para o fiscal que nós precisaríamos estar fazendo. Então, estamos com 0,5% do PIB no primário, mas se nós quisermos estabilizar a dívida no médio prazo em 80%, nós estimamos lá na mesa que o Brasil precisa fazer um superávit primário de 2,5%. Então, você tem que fazer um ajuste do PIB de 3%,
num orçamento que é 90%, 92% engessado, né? Então, assim, é um grande desafio que nós precisamos trabalhar seriamente nisso. E eu digo que é urgente porque essa falta da contenção fiscal já começa a bater na política monetária. Então, não tem muitos anos para trabalhar nesse fiscal. Então, se nós quisermos, no futuro, continuar a receber esses inflows de episódios de melhor risco, de melhor apetite a risco para emerging markets, precisa fazer o trabalho de casa. A gente roda e a gente cai nesse ponto, não tem jeito, né? Agora, Marta, eu queria falar um pouco sobre as empresas de infraestrutura, para quem o mercado de capitais é super importante. E a gente falou muito aqui sobre curva longa, né? Sobre esse prêmio muito alto ainda que elas precisam pagar. Como é que está a perspectiva, o cenário para empresas de infraestrutura? Acho que legal, porque esse é o meu assunto, eu diria, essa é a minha área de cobertura. Assim, setor de infraestrutura, em geral, ele é um pouco mais resiliente a um pouco de movimentos macroeconômicos adversos. Assim, eu diria, do ponto de vista de geração de caixa. Por quê? Simplesmente porque essas empresas elas provêm serviços essenciais para a população, têm posição, eu diria que monopolista, oligopolista, pouca competição e uma base de demanda muito cativa. Então, assim, pensando na questão de fundamento, geração de caixa, esses movimentos abruptos eles acabam não trazendo tanta dificuldade para essas empresas. No entanto, obviamente, acho que tem dois lados aqui, né? Aquela empresa que, por exemplo, a gente classifica hoje instrumentos de dívida de 150 projetos de infraestrutura no Brasil, a maioria é debênture incentivada. Não é um problema os juros altos, porque essas empresas já captaram, né? Assim, claro, IPCA mais, só que o IPCA também você tem indexação na receita, então você tem de alguma maneira algum tipo de hedge aí receita com a dívida. São muito poucas empresas, por conta, obviamente, da necessidade de funding, que captam a CDI. Eu acho que no meu portfólio inteiro eu diria que talvez 5, vai. E são grupos grandes que têm acesso ao mercado de capitais, que já têm estrutura de refinanciamento, uma Motivo, uma Eco-Rodovias. E, assim, quando é mais uma estrutura de project finance, que eventualmente captou em CDI, também não é um risco, porque a gente tem métricas de crédito muito altas. Então, digamos, supondo que realmente as taxas de juros vão começar a cair, isso é só um momento de curto prazo ali, tem métricas para absorver o pagamento dos juros e os fundamentos de longo prazo seguem adiante. Então, assim, o problema está para quem está começando, ou seja, quem está agora contratando seus investimentos, né, acabou de sair, eu diria que sair de um leilão bem-sucedido e precisa financiar as necessidades de capital. Infraestrutura ciclo de investimento muito alto, muito longo, necessidade de financiamento alta também. Uma conta assim simples, a gente sempre fala em Project Finance, o mínimo de 30% de equity, 70% de dívida. Em linha de transmissão, isso pode chegar a 80% de dívida. Então, assim, a taxa de juros alta agora é um problema para aqueles que não têm um acionista que tem capacidade de aportar até conseguir chegar no momento de juros mais, eu diria, mais favorável para captação longa. Essas empresas precisam realmente de fundo de funding de longuíssimo prazo. A gente está falando no mercado de debêntures no Brasil, debêntures chegando a 25, 30 anos. Então, assim, é bastante desafiador, né? E a carteira de investimentos de infraestrutura no Brasil continua crescendo. Então, para o novo entrante, para quem está agora resolvendo o seu funding, isso é uma situação, eu diria que desafiadora. O que a gente tem visto, e assim um pouco de lição aí dos últimos anos, taxas de juros altas no resto da América Latina também, é um pouco, eu diria, não inovação, no sentido, eu diria que aqui desse evento, mas pensar, vamos tomar um mini-perm, uma linha com um banco, que diria 5 anos, que dá fôlego, ele consegue continuar executando o plano de investimento, porque tem compromissos contratuais, né? Você não pode simplesmente não fazer como uma empresa produtiva. Eu não vou colocar uma planta nova, né, para construir, mas uma rodovia ela precisa investir porque ela se obrigou no contrato a fazer isso.
Então, assim, estruturas de mini-perms começaram a ser também mais usadas aqui no Brasil. Isso é, eu diria que é um empréstimo ponte longo, então 5 anos, e nesse período a empresa vai buscando até um momento melhor de mercado para refinanciar e aí sim contratar um financiamento mais longo. Você tem números sobre perspectiva de captação aí por parte de projetos de infraestrutura? Assim, não tem um número, mas a gente pode fazer aqui uma matemática, né? Tudo que já está anunciado aqui, muito simplista, mas acho que dá um pouco de ideia. Ministério de Transporte, querem fazer 15 leilões ainda em 2025 de rodovias. São 160 bilhões de investimentos em CAPEX e OPEX. Leilão de transmissão. Tem um só esse ano, o que é pouco, acho que é um segmento aí que está demandando bastante investimento. Esses investimentos são os 8 bilhões, então 160, 170, vamos lá. Geração, acho que eu não me arrisco a falar um número, não. A gente está num momento agora que projeto de geração de energia, principalmente renovável, está com problema em relação a curtailment, que é a restrição na entrega da energia. Isso acho que pode ser que mude um pouco os números, mas, obviamente, tem muita capacidade sendo instalada. E aí, para dar um pouco de noção, o leilão de capacidade, de potência, né, que foi anunciado e depois cancelado, agora ele voltou para consulta. Mas, quando foi aberto o leilão, foram cadastrados, acho que 90 projetos, e 60 eram capacidade nova, ou seja, gente que ia bidar no leilão e aí ia construir sua planta para gerar energia e, na verdade, para funcionar como uma bateria do sistema, digamos assim, sendo mais simples. Então, tem mais investimento vindo aí, mas não poderia falar um número. E a outra coisa que eu achei interessante, que Kush falou, Roberto falou, AI, cloud, é investimento em infraestrutura digital. Então, data center. Então, a gente falou lá, 170 bilhões de reais, ficamos entre transmissão e rodovias. AI, data center, estima que 1 megawatt custa uns 10 milhões de dólares. O Brasil tem hoje 600 megawatts de capacidade instalada, a ideia é que chega a 800 ainda esse ano, ou seja, 200 megawatts por ano. São 2 bilhões de dólares. Então, só fazendo essa conta, aí, a gente já chegou a uns 180 bilhões de reais. 70% disso, diria que viria de dívida. A gente está falando, pelo menos, de 130 bilhões de reais em necessidade de financiamento, assim, eu diria que de curtíssimo prazo, no setor de infra. E o mercado de capitais está preparado para dar conta disso? Olha, eu diria que sim. O ano passado, só de emissão de debêntures incentivada, foram quase, acho que 230 bilhões de reais. Então, sim, né? E acho que o que o Nathan está falando corrobora um pouco. Ele está falando, tem mais gente olhando para o Brasil, né? A gente vê esse mercado totalmente reais, né? Acaba sendo, eu diria que infraestrutura ainda no Brasil ainda é um mercado de reais, ainda depende muito de demanda de capital interna. Mas, óbvio, não dá para descartar um investidor internacional fazendo algum tipo de alocação. A gente tem empresas de infraestrutura no Brasil que emitiram bonds internacionais. E a base de investidor é bem diversificada, é fundo de Abu Dhabi, enfim, a gente fala com esses investidores também, né, por causa da nossa cobertura, eles perguntam sobre os rates dessas empresas, e elas são high yield, não é investment grade, porque tem limitação, o que a gente chama de country ceiling, no Brasil não é investment grade, então, uma empresa no Brasil emitindo uma dívida em dólar, eventualmente o rate não vai ser investment grade, e a gente tem essas emissões. Então, acho que tem mercado. Acho que a gente está vendo que está cada vez, mesmo nesse cenário agora, as colocações foram bem-sucedidas, e a gente está trabalhando bastante para novas colocações ainda esse ano. Agora, a gente imagino que haja alguns drivers importantes para que esse mercado fique ainda mais consistente, dê conta de um crescimento que a gente gostaria de contratar, ou talvez esteja contratando, enfim. Que drivers são esses? Setor de infra, assim, 3 drivers, eu diria que mais comuns. Então, a primeira é demanda por infraestrutura, e a gente tem um gap gigante. Não adianta, falta saneamento, eu não diria que, nesse momento, a gente pode falar que falta energia, mas falta transmissão, e a gente falou de infraestrutura digital, né?
Assim, o segundo driver é a condição de financiamento. E aí a gente não pode negar que a gente evoluiu muito, né? Desde o BNDES, que teve um papel preponderante em começar esse mercado, né? Prover esse funding de longo prazo. E, obviamente, o BNDES agora é um player de mercado de capitais, então acho que isso também auxilia bastante a criação das debêntures incentivadas e, logo, obviamente, foi aprovado as debêntures de infraestrutura. Então, assim, mas o driver principal ele acaba sendo regulação, política pública, né? Não tem como você investir de tão longo prazo se as regras não forem claras, se a regulação não for estável, se der para o investidor em equity precificar esse risco no seu business plan. Porque, assim, ninguém vai casar num contrato de 35 anos, né, com o governo se as coisas não tiverem bastante... A matriz de risco não estiver bastante clara. E eu acho que o Brasil, ele, nesse sentido, ele tem mostrado uma... A gente fala sempre que a estrutura regulatória é bem robusta. Os contratos têm sido respeitados, acho que tem soluços, mas tem aqui, tem na Colômbia, tem no Chile, mas as instituições são fortes, os contratos têm mecanismos de compensação, eventualmente, o poder concedente pode agir com mais influência política, mas, ainda assim, existem mecanismos que protegem o investidor de equity e, de alguma outra maneira, obviamente, de dívida também, né, o credor. Então, acho que o driver regulatório é bem importante nesse mercado. Tá certo. A gente está chegando ao fim do nosso painel, já me deram o aviso aqui, mas, antes de terminar, eu queria pedir para cada um de vocês dividir aqui com a nossa plateia de gestores, investidores, consultores, qual é aquele risco escondido, aquele risco invisível que vocês já começam a enxergar no radar? No que a gente tem que prestar atenção nesse momento de entusiasmo do mercado? Achei a expressão interessante, porque, de fato, tem alguns riscos que parece que eles vestem aquela capinha da invencibilidade e tiram no meio da sua tela, né? Mas eu ainda acho que, obviamente, não é um risco invisível, mas e nem subestimado, mas é aquele que eu acho que traria mais impacto hoje no preço dos ativos, que é uma recessão nos Estados Unidos um pouco mais forte e abrupta. Mesmo alguns parceiros e nós mesmos que colocamos isso no nosso espectro de risco do portfólio, colocamos isso com uma probabilidade baixa, pelo menos para os próximos 12 meses. Quando você olha os spreads que você tem hoje nos Estados Unidos, na parte do corporate, e os múltiplos das ações que nós vemos hoje das principais ações americanas, é ali que estaria o principal impacto em termos de preço. Não se você tivesse uma recessão nos Estados Unidos um pouco mais soft, de 1, 2 trimestres, e nada muito fundo, mas uma recessão mais forte, mais abrupta, que trouxe alguns sustos, né? O último dado do payroll que nós tivemos, acredito que é onde o mercado estaria ali, digamos assim, mais com a calça curta, né? Certo. E você, Marta? Essa pergunta, assim, como eu sou analista de crédito, né, é um pouco complexo, mas o nosso chefe de riscos da empresa fez uma apresentação essa semana e ele falou assim para a gente: olha, se vocês souberem de risco de bolha, avisem, porque a gente quer falar sobre isso. Então, acho que, assim, risco de bolha, né, risco de alta, eu diria que alta precificação de algum ativo ou algum outro, eventualmente, que possa prejudicar o comportamento das empresas, geração de caixa. Mas, assim, como analista de crédito, na América Latina, que eu cubro toda a região, sem dúvida, é a volatilidade, o risco político. É uma coisa que a gente está vendo, né, com as questões do Trump, assim, para as empresas, ou seja, eu também não acho que é invisível. Ele é só difícil de prever qual que é a próxima onda que essas empresas vão ter que enfrentar. Então, assim, risco político na região ainda acho que para a questão de avaliação das empresas, geração de caixa, é o principal risco para a gente ficar de olho. Tá certo. Bom, muito obrigada, então, pela participação de vocês, Marta, Natan. Acho que a gente teve uma discussão excelente. Então, no fim, acho que a conclusão a que a gente chega é que os nossos problemas são aqueles mesmos, né? O fiscal, político, e acho que isso não é um privilégio do Brasil, acho que está aí ao redor do mundo. Então, vamos prestar... Não, esses riscos não estão realmente tão invisíveis assim. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a vocês, obrigado a novo.